Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo, mais uma conversa, mais uma reflexão. E aquele assunto inicial que, se você estiver gostando, se for útil para você, se inscreva no canal, compartilhe, permita que outras pessoas também ouçam, que seja bom também para outras pessoas. Então vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, rogando a Jesus, o bom amigo, que nos inspire, que nos fortaleça, que ampare a cada um de nós, que Ele possa estar nos nossos corações, nos nossos lares, trazendo a sua mansetude, a sua paz, para nos envolver em dias tão significativos da nossa existência. Que assim seja. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um amigo querido nosso e do Chico. Quero falar de André Luiz. André Luiz, ele é responsável por trazer notícias do mundo espiritual. Ele é considerado no meio espírita como repórter do além. Porque em 13 obras que ele ditou para o Chico, ele trouxe as experiências no mundo espiritual das pessoas que, quando deixam o planeta Terra, seguem para a pátria espiritual, vivenciam, são experiências de acordo com o que elas foram aqui na Terra. Então, de acordo com a sua condição, a sua moral, a sua conduta, é também a condição dessa criatura no mundo espiritual. E o André Luiz trouxe para nós inúmeras histórias, situações, personagens que vale muito a pena a gente conhecer. Então, ele tem várias obras, mas dentre as várias, 13 fazem parte dessa coleção da vida no mundo espiritual ditada por ele para o Chico Xavier. E o André Luiz, ele era uma pessoa muito comum, embora ele tivesse uma profissão elitizada na época em que ele desencarnou, ele era médico, mas ele tinha uma condição de vida muito comum a nós. Muitas vezes, sem se importar com a espiritualidade, com a religiosidade, muito materialista, voltado para os seus bens materiais, cuidava dos seus negócios, da sua profissão, da sua família, de forma muito materialista. Não era um homem ruim, não era um homem perverso, não era um homem tirano, mas também não era um homem caridoso, não era um homem que era voltado para as questões religiosas. Ele era bem materialista. Então ele desencarna por um processo de enfermidade e, ao chegar no mundo espiritual, ele se depara com uma grande surpresa, em que ele vai vivenciar coisas que ele nunca imaginou que fosse existir, pelo fato dele ter sido materialista. Então, a questão da materialidade dele, do materialismo dele, permitiu que ele ficasse numa região bem difícil, que é chamada na doutrina espírita por umbral, é uma região umbralina. Então ele fica lá por 8 anos, até ser socorrido pelas condições que ele mesmo provoca. Então ele permaneceu lá pela condição dele e saiu de lá também pela transformação dele e merecimento de ter saído. Então a história dele vale muito a pena, se você não conhece. A gente indica aí que você leia o livro Nosso Lar, assista o filme, é bem bacana. Mas além dessas obras que ele colocou, ele trouxe para nós também um livro que, particularmente aqui na nossa casa, nos acompanha há mais de 30 anos, que é, aliás, há mais de 30 anos não, quase 30 anos, não vou ficar muito velha no vídeo. Então, esse livro aqui, ó, que se chama Sinal Verde, Psicografia do Chico, ditado por André Luiz. Esse livro, ele é um manual de condutas. Uma vez um amigo nosso disse que seria muito bom se esse livro pudesse ser colocado nas escolas para que as crianças pudessem ter acesso e aprender um pouquinho com ele. Na verdade, esse livro é o queridinho aqui da minha casa. E nós usamos ele há muitos anos e estamos tentando aprender as lições que ele nos dá.
Por que o André Luiz ditou esse livro? Pelo fato dele ter passado esse tempo lá no mundo espiritual, numa região em que não era muito agradável, e também depois das experiências que ele vivenciou com outros espíritos, ele achou que seria interessante que nós, encarnados, pudéssemos ter uma cartilha de conduta, onde essa cartilha nos auxiliasse, nos orientasse para que nós pudéssemos errar o menos possível. E assim, quando nós entrarmos nesse mundo espiritual, também sofrêssemos bem menos do que ele sofreu. É essa a intenção do André Luiz. Então, ele é um grande amigo. É um amigo nosso que teve essa preocupação com a gente. Então, esse livro Sinal Verde, ele tem 50 lições que vai nos trazer orientações para a nossa conduta. Para ter uma ideia, ele ensina até como se escreve uma carta. Na época, as pessoas escreviam bastante carta. Hoje nós poderíamos trazer para o WhatsApp, para o e-mail, para as mensagens. E se nós observarmos as lições aqui, poderemos ter recomendações muito importantes a respeito. Esse livro foi editado na década de 70, tem um prefácio aqui de 1971, que é do Emmanuel, que o Emmanuel é o grande orientador da mediunidade do Chico Xavier. Então, o Emmanuel prefaciou muitos livros, inclusive esse do André Luiz. Então, ele tem esse prefácio aqui de 1971. E eu gostaria de falar a primeira lição dele, a primeira orientação que ele nos dá nesse livro, que é ao levantar-se. Nós achamos que as coisas na nossa vida é muito corriqueira, tudo muito normal, tudo muito rotineiro e não damos importância a isso. Se pararmos para analisar, a nossa respiração já é algo espetacular. A cada respiração, nós temos um fato diferente na nossa vida, porque estamos colocando dentro de nós o sopro da vida. Estamos colocando dentro de nós oportunidade de estarmos aqui no plano terreno. E às vezes nós fazemos isso automaticamente e nem percebemos a importância que isso se dá. Então ele coloca na primeira lição a questão de ao levantar-se. Nós passamos a noite, dormimos, acordamos e como é que a gente se levanta? Como é que a gente se levanta na nossa casa? Então ele começa, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Ao acordar, nós agradecemos a Deus, fazemos a nossa prece, percebemos que estamos ainda aqui no mundo terreno, cheios de oportunidades, mesmo que às vezes com dificuldades, com situações muito dolorosas, estamos aqui com oportunidades de mudar a situação, de refazer o caminho, de modificar sentimentos, de buscar forças onde elas não existem. Então, ele nos orienta que façamos a prece, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. É o primeiro ato ao acordar, ao se sentir acordado pela manhã. Em seguida, ele nos diz: se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Muitas vezes a gente já começa a fazer uma lista do que temos pelo dia, as coisas que devemos fazer e nem sempre essas coisas são agradáveis. Mas ele nos pede que nesse instante possamos ter pensamentos positivos, buscar por alguns momentos nos iluminar com as nossas atividades. Afinal de contas, estamos aí para cumpri-las. A tarefa nos aguarda e nós temos que fazê-la. Por que não fazê-la com pensamentos melhores? Em seguida, ele nos orienta: levante-se com calma. Essa história da gente colocar o despertador para acordar e sair correndo
não faz bem a ninguém. A gente já sai tropeçando nas coisas, meio que dormindo, meio que acordado, nem sentimos ao certo o que estamos fazendo. Então, depois de acordarmos, fazermos a prece, ter bons pensamentos, vamos nos levantar da cama com calma. Até biologicamente isso é melhor, para que possamos nos sentir em pé sem um desequilíbrio físico. Em seguida, se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. E aí vem a máxima de Jesus: fazer ao outro o que gostaria que fizessem a nós. Como é que eu gostaria de ser acordada? Com gritarias, com xingamentos, com brincadeiras de mau gosto, com berros? Ou gostaria de ser acordada com gentileza, com educação, que alguém chamasse pelo meu nome? Coisas cotidianas que fazem diferença na vida da gente. E ainda, guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Estamos dispostos a cooperar para o bem com o outro? Como é que é o nosso relacionamento dentro da nossa casa, com as pessoas que estão conosco? Como é que nós nos relacionamos logo pela manhã, depois de todos terem acordado? Cooperamos na tranquilidade, às vezes no silêncio, às vezes dizendo boas palavras, abençoando as pessoas ao sair de casa, deixando para elas o perfume do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa consideração. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Como é que eu vou enfrentar a vida lá fora? Quando eu sair da porta da minha casa, para o meu trabalho, para os meus estudos, para as minhas atividades, para as minhas tarefas, como é que eu penso? O que é que eu penso? Qual é a minha atitude com aquilo que me aguarda do lado de fora? Estou abençoando aquilo que me aguarda ou estou desprezando, desfazendo, amaldiçoando? Todas as vezes que os meus pensamentos são positivos, de esperança, de paz, eles trazem para nós um retorno igual, assim como a inferioridade. Prestemos atenção e quanto mais nós reclamamos, quanto mais ficamos infelizes, pessimistas, irritados, mais coisas ruins nos acontecem, mais coisas negativas estão próximas de nós. Mas quando determinamos pensarmos diferente, termos mais paciência, pensamentos bons, positivos, elevarmos a mente para uma prece, pedindo socorro nas situações difíceis, nós encontramos recursos para superar as dificuldades e nos sentirmos melhores. E aquilo que é bom, que está destinado a nós, fica mais fácil de nos encontrar, porque deixamos esse caminho limpo para o encontro das coisas boas. Então vamos pensar nisso quando acordarmos. Como é que nós fazemos? E aí fica o conselho do André Luiz. Caso você queira saber mais sobre essa cartilha, anota aí, sinal verde. Está aqui na minha casa há quase 30 anos. Estamos tentando aprender com o André Luiz. Quem sabe você também acaba gostando dele. Então, nós vamos encerrar aqui mais uma vez, lembrando do amigo Jesus, que, em outras palavras, há mais de 2000 anos, nos disse isso também. Sede pacientes, sede perfeitos. É claro que nós não vamos
chegar à perfeição do Pai, mas temos condições de nos melhorar. E é isso que Jesus espera de nós. Um passo de cada vez, com paciência com a gente mesmo. E que Jesus possa fortalecer o nosso desejo em nos melhorar, em termos outros dias para nos levantarmos da cama e abençoar o nosso dia, as pessoas que estão entre nós e as nossas tarefas, para que possamos ser abençoados também por Jesus. Até o próximo encontro, no próximo vídeo.